E hoje tivemos um dia de alta para os mercados Bitcoin e criptomoedas subindo. Vou estar falando disso nesse vídeo, vou estar atualizando a análise gráfica do Bitcoin que fechou a sexta-feira em leve alta. Vou estar atualizando a análise dos eventos macroeconômicos que fizeram o mercado americano disparar hoje. Vou estar também atualizando a análise de sentimento do Bitcoin, a análise dos gráficos das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, pessoal, primeiramente não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like aí embaixo para dar aquela força, deixar seus comentários também aí embaixo. E pessoal, se vocês ainda não seguem o nosso canal no Telegram, não deixem de seguir, porque lá vocês recebem as notícias, as novidades relevantes para o mercado em primeira mão. E bora lá falar da situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje. Bitcoin tendo um dia aí bastante forte, né, não foi um dia muito forte, mas o Bitcoin chegou a bater ali perto dos 98 mil dólares, tá? Em termos de análise gráfica, a gente continua naquele cenário, o Bitcoin rompeu para cima um retângulo nos últimos dias, o alvo desse retângulo está ali nos 98.300 dólares aproximadamente, o Bitcoin já chegou quase lá, mas ainda tem um espaço aqui para voltar a subir, tá? Agora de noite ele está caindo um pouco, pessoal, eu acho que isso aí é mais uma realização de lucro aí do movimento dos últimos dias, tá? Mas, assim, não há sinais muito fortes aqui de uma queda muito maior, tá? Pelo contrário, quando a gente olha o gráfico de uma hora, a gente tem aqui esse retângulo que eu comentei rompido para cima com alvo lá nos 98.300. Quando a gente olha aqui para o gráfico de 4 horas, a gente tem aquele fundo duplo, eu já ia falar topo duplo, aquele fundo duplo com alvo lá na região dos 102 mil dólares, tá? Então, o gráfico está indicando por enquanto somente alta, não há sinais muito claros aí de queda, quando olhamos somente do ponto de vista da análise gráfica, tá? Mas a gente não pode olhar também só para a análise gráfica do Bitcoin, né? A gente tem que ver o que é o motor aí de todos os mercados, que é o mercado americano, que subiu muito forte hoje, pessoal. O SP500 hoje aí teve o 9º pregão consecutivo de alta, tá? Então a gente vê que o mercado ele está aí extremamente forte, o mercado está no nível de empolgação enorme. Tá? Esse aí, pessoal, ele é um dos maiores, uma das maiores sequências de ganho do SP500 aí nos últimos 20 anos, tá? 9 dias consecutivos aí fechando em alta, tá? Isso aí é algo inédito, tá? Sinaliza aí um certo otimismo do mercado, sinaliza que os investidores estão aí animados com algumas coisas que eu já vou mostrar para vocês, tá? Mas, pessoal, vamos começar aqui pelo que causou essa alta hoje, tá? A principal notícia que mais fez preço hoje, fez as bolsas subirem, foram notícias aí, rumores de que a China admitiu aí negociar as tarifas, né? Isso aí, pessoal, fez aí o mercado ficar muito animado, tá? Para quem acompanha o canal aí há mais tempo, deve se lembrar que um dos motivos que a gente citou daquela queda que ocorreu ali em março, principalmente ali no início de abril, maior parte dela foi causada aí pela guerra tarifária que os Estados Unidos iniciaram e a China demonstrou que não iria negociar. O maior parceiro comercial dos Estados Unidos demonstrou que não estava interessado em negociar, né? Então você tinha as duas maiores economias do mundo brigando, isso gerou muitas incertezas, mas hoje, pessoal, a China, de acordo com a Bloomberg, ela removeu discretamente tarifas de cerca de 40 bilhões de dólares em importações de produtos americanos, tá? Isso aí inclui microchips, produtos farmacêuticos e alguns outros ali que a China precisa, tá? E que ela taxando ali em 125% acabaria gerando inflação, tá? E também saiu notícia, pessoal, de que a China se ofereceu para cooperar com os Estados Unidos no combate ao fentanil, né? Que é uma substância que vem causando grandes prejuízos lá nos Estados Unidos, prejuízos sociais, né? E os Estados Unidos acusam a China aí de facilitar isso, né? Enfim, tem toda essa história. E isso aí, pessoal, o mercado ficou muito animado, tá? Porque uma das coisas que o Trump vem batendo, que ele quer a ajuda da China para combater isso, e a China agora demonstrou aí interessada em conversar, tá? Sobre isso. E, pessoal, a China também sinalizou que eles estão avaliando aí enviar o ministro da Segurança Pública, que é um ministro aí de alto nível, de alta relevância na China, para se reunir com a equipe de Donald Trump e retomar as negociações comerciais a respeito das tarifas, tá? A gente também teve outras notícias aí sobre
a questão da guerra comercial, tá? Aqui veio do Canadá também, né? O Canadá ali, o primeiro-ministro do Canadá vai se encontrar aí com o Donald Trump, tá? Ele vai visitar os Estados Unidos na semana que vem para discutir a questão das tarifas, tá? Então, assim, pessoal, parece que aquilo que causou a queda no começo de abril, principalmente, está se resolvendo, tá? O mercado está encontrando um caminho, a China, o Canadá, os outros países todos aí estão começando a negociar com o Donald Trump e no fim, aí tá todo mundo recuando, tá? Hoje, pessoal, tivemos dados muito esperados do mercado de trabalho dos Estados Unidos que foram divulgados, tá? Às 9h30 da manhã, tivemos o ganho médio por hora trabalhada, a expectativa do mercado era um crescimento de 0,3% e cresceu em 0,2%, ou seja, os salários cresceram menos do que o esperado no mês de abril. Isso mostra aí que talvez a inflação por parte da mão de obra esteja se enfraquecendo, tá? Indiretamente isso acaba indicando, isso acaba sinalizando isso, tá? A gente teve o que era mais aguardado de tudo, o relatório de empregos não agrícolas, o famoso payroll, veio 177 mil, quando a expectativa era 138 mil. Para quem não sabe, pessoal, esse dado ele mostra aí quantos empregos foram criados ou, né, perdidos no país no mês anterior, tá? Isso aí exclui o setor agrícola, o setor doméstico, o setor militar e algumas organizações aí que são ONGs, né, sem fim lucrativo, tá? Esse dado, pessoal, ele era muito aguardado porque ele abrange cerca de 80% da força de trabalho dos Estados Unidos, tá? Então ele é considerado um dos principais termômetros aí para o mercado entender como vai o mercado de trabalho americano. A taxa de desemprego, pessoal, que foi divulgada hoje, também veio dentro da expectativa. Então, não houve um crescimento do desemprego, tá? Ao contrário do que o mercado estava esperando, pessoal. Lembrem-se que na quarta-feira a gente teve um dado de variação de empregos privados, ADP, que veio muito fraco, tá? E isso aí fez o mercado ficar preocupado, né? A expectativa para o ADP de abril era 114 mil e veio 62 mil, tá? Então o mercado começou a ficar muito preocupado. Ele falou, olha, pode ser que o payroll na sexta-feira, que é um dado mais amplo, também venha muito ruim, tá? Se o payroll viesse aqui nesse patamar, abaixo de 100 mil, poderia sinalizar que a gente estaria caminhando para uma recessão. Mas não foi isso que aconteceu, ele veio bem acima ali dos 138 mil esperado, né? Ele veio 177 mil e aliviou bastante o medo de recessão, tá? E eu acho que ele só causaria mais problemas aí no mercado se ele tivesse vindo aí muito acima ali dos 200 mil, porque aí já sinalizaria o mercado de trabalho mais forte nos Estados Unidos, tá? Muita gente deve estar se perguntando, né? Mas Tainan, o que aconteceu aí? Por que essa variação de empregos privados, ADP, aí veio 62 mil, enquanto o payroll, né, que é um dado também do mercado de trabalho que mostra a criação de empregos, veio 177 mil, tá? Primeiro, pessoal, a variação de empregos privados, ADP, ele é um dado medido por uma empresa privada, tá? A ADP é uma empresa que compila folha de pagamentos de empresas para as quais ela presta serviço, e ela representa aí uma amostra do setor privado, ela representa ali algumas empresas do setor privado, não representa também todas, tá? Já o payroll, que é o que a gente teve hoje, que era o mais aguardado, ele utiliza aí pesquisas mais amplas, tá? Incluindo dados de estabelecimentos, domicílios, né? Que podem aí incluir vários tipos de empresa de várias regiões dos Estados Unidos, tá? E também tem um fator aí relevante, o dado de variação de empregos ADP, como eu disse, ele mede somente empregos ali do setor privado das empresas atendidas pela ADP, tá? Já o payroll, ele mede também o setor público, tá? Os empregos aí que o governo americano, os estados, os municípios contratam. Para vocês terem uma ideia, que saiu aqui no payroll de hoje, que só de empregos adicionados aí pelo setor de saúde dos Estados Unidos foram 51 mil, tá? Então, quando você vê aqui a variação de empregos privados ADP, você vê 62 mil, mas só 51 mil aqui que estariam sendo adicionados aí já aumentariam isso para mais de 100 mil, tá? Então, a gente vê que o setor público aí, ele tem puxado bastante, tá? Mas o mais importante, pessoal, qual que é o impacto desse número do payroll que a gente teve hoje, tá? Galera, sinceramente, na minha visão, ele foi um evento aí que não teve muita relevância, tá? Ele foi, vamos dizer assim, um não evento,
porque apesar desses 177 mil empregos aqui que foram criados hoje acima da expectativa aqui de 138 mil, quando você vai descendo os dados aqui, pessoal, você vê que houve revisão para baixo, tá? Por exemplo, os dados do payroll, a criação de empregos ali do mês de fevereiro, que foi divulgado em março, quando saiu lá em março tinha vindo 228 mil, e em abril agora eles revisaram para 185 mil, tá? O de janeiro, que foi divulgado em fevereiro, tinha vindo 151 mil em fevereiro, eles revisaram para 117 mil. Ou seja, esses empregos a mais aí, além dos 138 mil que eram a expectativa, eles praticamente anularam aí as revisões anteriores para baixo, praticamente anularam aí, fizeram com que na prática você quase não tivesse aí uma mudança nesse dado, pelo menos no meu entendimento, tá? Inclusive, pessoal, a gente teve uma mudança aqui bem drástica hoje, depois que esse dado do payroll saiu. Até ontem o mercado estava acreditando ali que o Fed iria fazer corte de juros agora no mês de junho, tá? Agora não, né? Daqui a um mês mais ou menos, né? No mês de junho. Mas depois aí desse dado macroeconômico, vocês veem aqui que a expectativa de corte de juros em junho caiu para 34%, tá? E fechou o dia aí em 65% a expectativa de o Fed manter os juros, tá? Agora o mercado está acreditando que os cortes de juros vão vir só lá para frente, tá? Isso porque o mercado entendeu, como eu disse, não tivemos aí uma alteração muito drástica no payroll, tá? A gente teve ali o payroll de hoje um pouco acima da expectativa, os anteriores revisados para baixo, no fim acabou tudo dando elas por elas, tá? Você ficou aí com um número que não mudou muita coisa e a gente não tem sinais aí de enfraquecimento muito acelerado da economia dos Estados Unidos, que é o que forçaria o Fed a cortar os juros. Por um lado, pessoal, eu acho isso um pouco ruim para as criptomoedas, para os ativos de risco, tá? Mas eu acho que o principal fator aí que fez as bolsas americanas subirem hoje foi o que eu falei, tá? As notícias aí de que a China recuou, né? De que a China aceitou aí negociar com os Estados Unidos e até tirou algumas tarifas ali que haviam sido impostas inicialmente em retaliação. Mas a gente não pode olhar também, pessoal, só para o gráfico do Bitcoin, só para análise macro, já que a gente não teve, a gente teve o payroll aí que poderia sim ser um evento aí drástico para o mercado hoje, poderia causar muita movimentação, acabou não causando. E com isso a gente tem que olhar aqui para análise de sentimento, tá? Que nos últimos dias aí tem acertado bastante aí os alvos acima, né? Quando a gente vai aqui para o TRDR, pessoal, a gente vê que a gente tem aí o long short ratio ainda muito baixo, tá? Ou seja, a maioria das pessoas nos mercados futuros dentro da corretora Binance estão apostando na queda, eles apostam que o Bitcoin vai cair, tá? Quando a maioria aposta que vai cair, a tendência é o mercado fazer o contrário do que a maioria espera, ou seja, subir, tá? Por um outro lado, pessoal, agora ali depois das 16 horas da tarde, a gente tem tido uma queda drástica aí no Open Interest, tá? Isso sinaliza que o pessoal está fechando posições. Então, se vocês me pedissem para interpretar o que eu acho desses dados aqui, eu acho que eles estão indicando que o final de semana vai ser parado para o Bitcoin, para as criptomoedas, que a gente não tende a ter grandes movimentos no Bitcoin nos próximos 2 dias, tá? Os investidores fechando as posições ali, depois que eles viram que o payroll ali acabou não dando em nada, tá? Então, a gente está com menos liquidez indo para o final de semana, que normalmente é o momento em que o mercado fica parado, até mesmo pela ausência de eventos relevantes, que normalmente não acontecem muitas coisas no final de semana. Indo aqui para o mapa de calor de liquidação dos últimos 7 dias, pessoal, a gente vê que a gente tem aqui liquidez abaixo, liquidez acima, mas o ponto em que a gente tem mais liquidez é na região ali dos 98 mil dólares e 100 agora, tá? Ontem estava 98.300, né? Em coincidência ali com o que a análise gráfica está indicando, agora está nos 98.100. Então, a análise de sentimento está dizendo que apesar de o Bitcoin ter pego a liquidez de uma galera que estava shortando hoje, ainda tem mais combustível para o Bitcoin subir, talvez ir acima ali dos 98 mil dólares nas próximas horas ou dias. Não dá para saber o momento exato em que isso vai acontecer, tá? Mas eu suspeito aí que o Bitcoin pode ir ali acima dos 98 mil dólares para tomar o dinheiro desse pessoal que está preso aí apostando na queda nos últimos dias. E a gente não pode deixar de falar também, pessoal, da situação das principais criptomoedas do mercado, tá? Quando a gente vai aqui para o gráfico da dominância do Bitcoin, teve mais um dia de alta. É o que eu falo com vocês, pessoal. Quando a gente olha para o gráfico da dominância do Bitcoin nas últimas semanas, a gente só vê sinais de alta, de que a dominância está indicando que o Bitcoin vai esmagar as altcoins, tá? Quando a gente vai ali para o gráfico de 1 hora,
A dominância rompeu para cima uma bandeira de alta com alvo acima dos 65%. No gráfico diário, ela rompeu para cima um triângulo ascendente com alvo lá acima dos 66%. Tá? Então, a tendência que a gente tem para os próximos dias, aí, infelizmente, é de o Bitcoin tomar o espaço das altcoins no mercado e qualquer correçãozinha pode fazer as altcoins derreterem, tá? Ethereum, meus amigos, gráfico da Ethereum nos tempos gráficos maiores continua naquela situação super ruim, tá? Ethereum rompeu para baixo aí um topo duplo, um padrão que normalmente indica reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. O alvo para Ethereum está na região dos $1.100, tá? Quando a gente vai ali para o gráfico de 1 hora, pessoal, da Ethereum, a gente tem ali um range, né? Uma região ali que a Ethereum está andando ali entre os 1.850 e os 1.700, tá? Que é uma região ali que historicamente vem sendo aí um retângulo, tá? A Ethereum está presa, ela não consegue passar ali acima dos 1.850 e nem abaixo dos 1.730, tá? Então, região aqui dos 1.850 tem sido uma boa região para abrir posição short nos últimos dias e a região dos 1.750 tem sido uma região interessante aí para abrir posição long, tá? Mas não temos padrões gráficos novos aí por enquanto para a Ethereum. A tendência principal dela, como eu disse, continua sendo de baixa, tá? Solana, meus amigos, Solana tentou de novo investir aí contra a resistência dos $150. Ela bateu lá, mas ela acabou devolvendo, tá? Então, não estou conseguindo ver um padrão gráfico aqui muito confiável na Solana. A gente pode forçar a barra aqui e falar que tem um topo duplo aqui, que ela rompeu para baixo nas últimas horas, mas fato é que ela bateu numa resistência, não está conseguindo subir, ela pode recuar aí nas próximas horas. O alvo desse topinho duplo está na região dos $144, tá? ADA Cardano, meus amigos, ADA Cardano, na minha visão, parece nos últimos dias ter rompido para baixo aí um ombro, cabeça, ombro, o alvo está ali na região dos 61 centavos de dólares, não estou conseguindo ver nada de muito diferente. Para mim, a análise gráfica nos últimos dias das altcoins tem sido difícil. BNB, pessoal, tá andando de lado, nem padrão gráfico tem aqui, tá? XRP, meus amigos, também tá andando de lado aí na minha visão, não consigo ver um padrão definido para ela. Dogecoin também andando de lado aí sem nenhum padrão definido, tá falhando aí vários padrões que ela faz nos últimos dias. Tron também andando de lado. Token Ton do Telegram, pessoal, rompeu um topinho duplo uns dias atrás aí com alvo na região dos $3,05. Tá? Avax, meus amigos, parecia estar formando o ombro, cabeça, ombro invertido ontem, mas já falhou de novo, né? Ou seja, meus amigos, está muito difícil aqui de usar análise gráfica nas altcoins, elas estão muito laterais, tá? AVE, pessoal, o gráfico da AVE aí tem que ficar atento, porque se ela romper para baixo a região ali dos $171, ela pode acabar formando um topinho duplo, tá? Ainda não formou, tá? Ela ainda está aí formando um possível ombro, cabeção, não, topo duplo, tá? Se romper para baixo a região ali do 171, o alvo vai estar lá no 165, tá? Outra moeda importante aí, pessoal, Pendle, tá? Pendle sem padrões gráficos, gráfico aqui da Sui, tá? Sui, pessoal, passou por um grande desbloqueio de tokens ontem, no dia 1º de maio, e ontem mesmo ela acabou subindo, tá? E hoje ela acabou aí devolvendo. Ela voltou ali para a região do suporte dos $3,36. Agora tem que ficar atento aí, tá? Se ela não se segurar aqui, se ela romper para baixo os 3,36, ela pode buscar a região ali dos $3, tá? Por enquanto não tivemos o rompimento, tá? Mas por um outro lado, se ela estancar essa queda aí e o suporte segurar, essa região pode ser uma região interessante aí para fazer um trade apostando que ela vai voltar ali para os 3,70, tá? Então tem que ficar de olho, aguardar se ela formar algum padrão gráfico aqui nos tempos gráficos de 15 minutos ou talvez até 1 hora, pode ser interessante montar um tradezinho aí apostando na alta, tá? Outra moeda importante aí, pessoal, NIR, tá? NIR também é uma moeda importante aí no mercado. Na minha visão, pessoal, a NIR nas últimas horas aí, ela rompeu para baixo aí o que a gente pode chamar ali de um ombro, cabeça, ombro, né? Que é um padrão que normalmente reverte uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Se a gente fizer aqui uma projeção aqui para a NIR, né? Para saber até onde ela pode cair, tá? A gente vê alvo aí para ela lá na região de aproximadamente $2,50, né? Agora está $2,50, desculpe, viu, pessoal? $2,43, tá? Muito pequeno esse alvo aqui, acho que é um trade que não compensa, mas nos tempos gráficos maiores a situação da NIR está tenebrosa, viu, pessoal? Porque ela rompeu para baixo um topo duplo gigantesco no gráfico semanal, com alvo lá em $1, na região de 95 centavos de dólares, tá? Então a situação da NIR tá muito feia, tá? Outra moeda importante aí que a gente não pode deixar de comentar, pessoal, Chainlink, tá? O gráfico da Chainlink
Nas últimas horas aí tá andando de lado, aí tá igual muitas criptomoedas, né? Igual a Ethereum. Para mim, a resistência da Chainlink é a região dos 15,30, 15 dólares e 30 centavos, e o suporte é a região dos 14, tá? Já tem alguns dias aí que ela não consegue sair dessa região. Enquanto ela não sair, é difícil aí de a gente esperar um movimento muito grande, diferente de preço para ela, tá? Se ela romper para baixo ali os 14, aí eu vejo a Chainlink indo buscar a região dos 13 dólares. Por um lado, se ela romper para cima a região ali dos 15,30, ela deve buscar a região dos 16,57. Mas por enquanto, como eu disse, não tivemos rompimento, tá? Tem que falar aqui também de outra criptomoeda importante, pessoal, Polkadot, tá? Moeda aí que fui para um gráfico dela aqui que não tá muito legal, né? Eu fui para o gráfico da Coinbase, tá? Mas tenho que ir aqui para o gráfico da Binance, tem mais liquidez, né? Não consigo ver um padrão gráfico aqui novo para Polkadot, tá? Temos que aguardar aí. Ela pode estar formando aqui um triângulo simétrico, mas só vamos poder confirmar isso daqui depois que houver um rompimento, tá? Então, por enquanto a Polkadot aí tá sem um padrão muito bem definido, tá? Outra moeda aí importante, pessoal, que a gente não pode deixar de falar, de vez em quando eu sempre falo dela, ENA, tá? ENA para mim, pessoal, a situação dela tá feia, tá? Ela rompeu para baixo aí na minha visão, um triângulo descendente. Se a gente fizer uma projeção de alvo para esse triângulo descendente, eu vejo o alvo lá nos 8 centavos de dólares, tá? Então, se o mercado não se recuperar logo, a ENA pode derreter, tá? Então, é só um alerta aí que eu faço para os investidores que estão posicionados na ENA, tá? Outra moeda, pessoal, que tá aí numa situação difícil, tá? É a Beira, viu, pessoal? Para quem não sabe, vai ocorrer aí um grande desbloqueio. Eu até postei isso aí lá no canal do Telegram, tá? Um desbloqueio que é um dos maiores aí que eu me lembre aí de TVL, tá? Eles vão fazer um desbloqueio de 2,7 bilhões de dólares na Beira Chain, que é a rede, se eu não me engano, da criptomoeda Beira, tá? Isso aí vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a 4 dias, no dia 6 de maio. E eles vão liberar ali, pessoal, cerca de 2,7 bilhões, é bilhões, não é milhões, tá, pessoal? Em criptomoedas que estão travadas ali no CROF deles, tá? E isso aí pode causar uma queda, principalmente nesses tokens de menor volatilidade. O token Beira é um dos tokens aí que pode ser mais afetado aí por esse possível movimento, tá? Inclusive ele está caindo hoje aí. Fiquem atentos, pessoal, porque se o token Beira romper para baixo, essa região aqui de suporte, tá? Se a gente fizer um desenho aqui, a gente vê que tem uma região de suporte importante ali nos 3 dólares e 20 centavos. Ela pode formar aqui um padrão gráfico conhecido como triângulo descendente, né? Que se a gente fizer aqui um desenho, a gente consegue ver. Ah, Tainan, mas tem essa sombra aqui. Pessoal, essa sombra aqui eu não acho relevante não, tá? Foi coisa ali que ela foi no mesmo candle ali, em poucos minutos ela devolveu tudo. Então isso aqui é mais para alguém que errou aí uma operação do que alguma coisa aí muito significativa, tá? Se a gente fizer uma projeção aqui, caso ela rompa a região dos 3,20, ela teria alvo em 1,97, tá? Então, muito cuidado, porque tá chegando aí o dia 6 de maio, vai ter um grande desbloqueio. Isso pode ser perigoso aí para quem está comprado ou querendo comprar esse token, mas pode ser bom para aqueles que pretendem aí fazer operações short, tá? Podem ficar de olho aí, porque pode dar um trade interessante, tá? Outra criptomoeda aí, pessoal, que pode ser muito afetada aí por esse evento, tá? É essa aqui, Honey, né? Que é uma moeda que tem uma liquidez muito baixa, tem na Qcoin, Coinex, Gate.io e Mexic. Né? Então, a moeda aí de baixa liquidez, tá? Que também pode cair bastante nos próximos dias aí por causa disso, tá? Hoje ela já caiu aí aproximadamente mais de 5%, quase 6%, tá? Não temos um padrão gráfico nela aqui, mas eu vejo ela facilmente buscando a região ali próximo dos 2 centavos, tá? Outra moeda que também pode ser afetada, que também tem grande quantidade aí nesses ativos que vão ser desbloqueados, tá? É a criptomoeda, pessoal, BGT, tá? Deixa eu ver aqui se eu acho essa criptomoeda. Eu nem estou conseguindo achar ela aqui, tá? Infelizmente eu não estou achando essa criptomoeda aqui, mas eu vi que ela também é uma das moedas aí, um dos tokens que vão ser afetados, tá? Eles também têm Ethereum e Bitcoin, pessoal, mas eu acho que Bitcoin e Ethereum têm uma liquidez muito boa aí para um evento desse aí ser capaz de causar uma queda muito forte, tá? Então, a situação fica mais complicada para esses tokens aí de menor liquidez, mas fiquem atentos aí no token Beira, tá? Ele pode dar um short legal aí nos próximos dias, dado que existe esse evento aí chegando, esse desbloqueio que vai aumentar a oferta de uma só vez, tá?
No mais, pessoal, desejo a todos aí um excelente final de semana, um bom descanso, um bom sextou e bons negócios. Até mais. Tchau, tchau.